Será que as ações da Vale vão deixar muita gente rica? Se sim, como? Quanto você tem que ter de ações da Vale para receber aí bons dividendos todos os anos? Essa é uma das dúvidas que eu vou responder nesse vídeo, além de falar o que está acontecendo com Vale, que muitos têm dúvida, né, já que a ação vem despencando mais de 15% desde o começo do ano. E mais dúvida ainda depois de uma alta forte da Vale nas últimas semanas, o que fez com que outras pessoas passassem a dizer que Vale é uma ótima oportunidade de compra. Então, será que esses analistas estão certos ao recomendar Vale? Será que dá para ficar rico com Vale? Eu vou tentar responder tudo isso. Presta muita atenção nesse vídeo. Se você é acionista de Vale, comenta aqui, deixa o dedo no like. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o que está acontecendo com a Vale, que, para quem não sabe, é uma empresa mineradora gigantesca, muito exposta a commodity de minério de ferro, que vem refletindo, né, um preço menor do minério de ferro nos seus resultados. E aqui basicamente quero falar sobre três coisas, tá? O resumo dos resultados, a melhoria no mercado chinês e também a sucessão do CEO, que é outro assunto aí que está no ar quando a gente fala de Vale. Bom, contra todas as estimativas, a Vale lucrou bem mais, tá, no último trimestre, batendo aí 2,7 bilhões de dólares de lucro. Ponto importante que vale ter sempre cuidado com essas manchetes sobre lucro, né? Porque o lucro é a última linha ali do demonstrativo de resultado e muitas vezes tem itens não recorrentes por ali, como tem na Vale. Porque se a gente for ver, a produção de minério de ferro não cresceu tanto, cresceu 3%, as vendas cresceram 7%, o cobre teve sua produção aumentada em 6%, o níquel caiu bastante a produção. Enfim, né? Metais para transição energética gerou-lhe uma receita de cerca de 1,6 bi, que é umas 5 vezes menos do que receita do minério de ferro, e essa é uma informação importante. Assim como também é importante eu te mostrar qual foi o não recorrente que gerou aquele lucro líquido 210% acima, tá? Se você der uma olhada aqui no fluxo de caixa da Vale, tem um aumento de caixa muito forte, vindo da venda de 10% da divisão de metais básicos por um montante de 13 bilhões de reais, além de um desinvestimento, né, uma venda, de uma subsidiária na Indonésia, que acrescentou mais 800 milhões de reais. Porém, as ações da Vale não tiveram uma grande reação ao resultado do segundo TRI, que foi publicado já faz algumas semanas. A grande reação recente veio de fato em linha com mudanças na cotação do minério de ferro. O minério de ferro, ele está caindo mais de 10% nos últimos 12 meses e 23% só do início de 2024 até agora. O detalhe é que não faz muitos dias, né, no dia 22 de setembro, ele bateu meio que a mínima quando chegou nos 91 dólares por tonelada. E logo depois cresceu mais de 15% e passou bastante aí dos 100 dólares por tonelada. O motivo desse boom inesperado foi uma série de estímulos anunciados para recuperar a economia chinesa, sendo que um deles foi a redução da taxa de juros para hipotecas, com foco na recuperação do mercado imobiliário chinês. Pode ter ajudado o mercado a ficar mais otimista com a tese de Vale, mas tem outro assunto aqui no radar que vale a pena eu trazer, que é sobre a sucessão do CEO. Eu quero destacar aqui o novo mandato do CEO Gustavo Pimenta, começou no dia 1º de outubro, né, foi antecipado, era para ter começado somente em janeiro. O mandato do CFO interino, Murilo Müller, com início também em outubro, mas com data para acabar, tá? Dia 31 de dezembro desse ano. E por fim, a proposta de nomeação de novos conselheiros que devem ser deliberadas em novembro. Ou seja, a Vale está passando por uma reestruturação interna. E o mercado temia que essa reestruturação fosse pautada aí por política. A gente fosse ver nomes como Guido Mantega, quem lembra, né, dele lá no governo Dilma. Enfim, por conta disso, esses nomes vêm agradando o mercado. De acordo com o Bradesco BBI, o fim da incerteza quanto ao cargo de CEO veio em boa hora. Detalhe, o Bradesco BBI recomenda a compra de ações da Vale. Na mesma linha, a Genial aponta Gustavo Pimenta como uma opção apta a fortalecer até o relacionamento com o governo depois dos desgastes recentes e também segue recomendando compra das ações. E antes de mostrar, tá, se Vale vai deixar muitas pessoas ricas e quanto você tem que ter em Vale para receber diferentes níveis de dividendos, talvez você esteja pensando, poxa, será que essas notícias aqui, né, de um lucro bilionário, de uma melhoria aí no minério de ferro, do fim da incerteza quanto aos nomes aí dos executivos que vão tocar a Vale, são notícias fortes o suficiente para te fazer comprar Vale, seja pensando que Vale é uma ação barata, ou seja, pensando que ela tende a pagar bons dividendos? Eu quero te mostrar essa carteira aqui de um inscrito como exemplo que fez uma sessão de consultoria de investimentos gratuita conosco e esse cara tinha 111 mil reais investidos em Vale. Vale era 14% da carteira de ações dele, que é uma fatia bem considerável. Ele estava relativamente concentrado em ações da Vale. E aí, nessa sessão de consultoria, quando a gente perguntou para esse seguidor, né, como é que ele faz para selecionar ações, ele não soube responder. Quando a gente perguntou por que um peso maior em Vale e em Taesa, ele também não soube responder. Aí ele abriu o jogo, falou que não tinha estratégia de investimentos e que tinha muito pouco tempo para se dedicar à gestão do seu patrimônio, que é uma situação extremamente comum. Se eu não trabalhasse com investimentos, eu acho que eu também teria muito pouco tempo
tempo para me dedicar à gestão do meu patrimônio. Só que esse problema comum, ele começa a ter um custo mais alto. Quer dizer, se você está começando ali a investir, tem 10 mil reais, investir mal não custa tanto. Poxa, passou dos 100 mil reais, começa a custar. Passou dos 500 mil reais, custa mais ainda. Passou do primeiro, segundo, 10º milhão. Cara, aí o custo de investir mal é muito alto. Nesse caso aqui, você precisa ter muita clareza sobre as decisões que você toma e sobre o porquê você toma cada decisão. E para mim a clareza vem com uma boa estratégia. Eu quero chegar com tudo isso, eu quero chegar no fato de que se você quer passar a investir com estratégia e quer contar com a nossa ajuda para analisar a tua carteira atual de investimentos, mostrar o que a gente mudaria e por quê, e receber um plano de investimentos, uma alocação de ativos desenhada pensando na sua realidade, no seu perfil de risco, eu quero te convidar para que você também participe dessa sessão gratuita de consultoria de investimentos. São de 40 minutos, 1 hora com o consultor do Clube do Valor que vai entender como você investe, entender seu perfil de risco, traçar um novo plano de investimentos para ti. E ela é muito elogiada, como nesse caso aqui. É de um seguidor que falou que a consultoria foi bem bacana, em especial para quem não tem muito tempo, para focar na evolução do patrimônio e acompanhar o mercado. Então me passaram aqui que a gente tem 4 vagas para os próximos dias. Se você quiser pegar uma dessas vagas, aponta aí do celular para o QR Code que vai aparecer na tela ou aperta aqui no primeiro link na descrição desse vídeo. E a partir daqui eu vou fazer algumas simulações contigo. Tá? Primeiro para mostrar se esse seguidor que tem 111 mil reais em Vale, está mais concentrado em Vale, para conseguir ficar rico com essa ação, meio quanto você precisa ter de ações da Vale para ter um bom fluxo de dividendos, né? Um fluxo digno de você pensar, nossa, isso aí tá bem legal. Bom, a primeira coisa, vamos olhar o dividend yield da Vale. Aqui historicamente fica na faixa dos 6%, mas ele está acima da média histórica recentemente. Ponto bem importante, tá? Sempre que você for fazer simulações que envolvam dividendo, toma cuidado de não pegar o dividend yield mais recente. Muitas vezes aquele número ali, ele não é sustentável. Sempre, absolutamente sempre que você for fazer simulações, traça aí pelo menos 2 cenários diferentes. Aqui para os nossos clientes do Clube do Valor, aqueles que querem focar em receber muitos dividendos, a gente tem uma estratégia chamada máquina de dividendos, que é uma estratégia totalmente sistematizada, não depende do julgamento humano, ela é uma série de regras matemáticas que, se forem seguidas, vão chegar aí numa carteira com 10 ações com consistência na lucratividade, com consistência na distribuição de dividendos. Então, quais são os critérios? A gente tira empresas com baixa liquidez, a gente tira empresas aí que não distribuíram dividendos nos últimos 5 anos, a gente tira empresas que deram prejuízo no último ano, no último trimestre, e aí do que sobra, a gente ordena as empresas por aquelas que mais pagaram dividendos nos últimos 3 anos. Então, a gente olha para trás para pegar empresas que lucram com consistência, que distribuem dividendos com consistência e que eventualmente são mais descontadas, né, com dividend yield maior, para montar carteiras para frente. E aí muitos se perguntam, isso aí funcionou no passado? E a resposta é que sim. A carteira que replica essa estratégia, a máquina de dividendos, teria rendido bem mais do que o Bovespa nesse período. Como esse vídeo aqui não é sobre essa estratégia, caso você queira conhecer ela melhor, aperta no segundo link na descrição e baixa um material totalmente gratuito que vai te revelar 7 ações boas pagadoras de dividendos e vai te explicar exatamente como funciona essa estratégia. Nesse ranking, um detalhe, tá, que Vale está lá bem posicionada. Agora, será que ela é uma pagadora de dividendos boa o suficiente para te deixar rico? Vamos lá fazer algumas simulações. Bom, a Vale pagou na média R$ 7,18 de dividendos nos últimos 12 meses e nos últimos 3 anos um pouco mais, R$ 9,57. E aí, com base, tá, nessas duas estimativas, a gente consegue entender quanto você receberia de dividendos de acordo com quanto você tem investido na Vale. Por exemplo, pegando a média de dividend yield dos últimos 3 anos, esse cara que tem 111 mil poderia pensar em receber cerca de 16 mil por ano, o que eu acho uma estimativa bastante arrojada, tá? Não projetaria um dividendo tão alto para a perpetuidade, para o longo prazo. Projetando aqui um dividend yield de 10%, que é menor do que dos últimos 12 meses, inclusive, esse cara receberia cerca de 11 mil reais de dividendos anualmente. E a partir daqui a gente pode fazer várias simulações com cenários conservadores, arrojados e por aí vai. Se você quer simular receber um dividendo de 10 mil reais por mês, com um dividend yield mais esticado, que eu não acho que vai se repetir no longo prazo, você precisaria ter menos de R$1 milhão investidos. Com um dividend yield igual dos últimos 12 meses, que eu também acho um pouco esticado, você precisaria ter um pouquinho mais de R$1 milhão. Com um dividend yield ali em linha com a média histórica, você precisaria ter cerca de R$1.800.000. Já para receber R$1 milhão de dividendos anualmente, pô, imagina, só de ações da Vale, no cenário otimista a gente teria aí uma necessidade de ter algo entre 6 e 7 milhões de reais. No cenário otimistinha, vamos lá, ainda otimista, você precisaria ter cerca de 9 milhões de reais. E num cenário mais base, está falando aqui em 15 milhões de reais. Eu sei que tem gente que pensa, poxa, mas esse não é o único jeito de ficar rico, né? Eu posso comprar as ações da Vale e se elas crescerem tanto quanto elas cresceram aí nos últimos 30 anos, posso ganhar muito dinheiro. Será que isso é possível? No longuíssimo prazo, isso é possível. Agora, quer saber, essa ideia de ficar rico com uma ação, tipo, apostando tudo numa única ação, colocando todas as fichas nelas ou concentrando nela para receber mais dividendos, para mim não faz sentido nenhum, tá? Porque para mim o que enriquece, e é o que eu vejo,
de consistente aí nos nossos clientes de wealth, na minha própria trajetória, é o trabalho. É empreender, é intraempreender, é gerar valor para as pessoas, ser remunerado por isso, poupar dinheiro, e os investimentos não servem para você dar uma grande tacada, para ter um ganho assim que vai fazer teu patrimônio se multiplicar muito. Não, investimentos são para preservar e multiplicar o patrimônio. Então eu quero te propor aqui uma alternativa, essa ideia de tal empresa vai me deixar rico. A alternativa é diversificação de carteira. Nos últimos 10 anos, uma carteira só com ações boas pagadoras de dividendos teria rendido cerca de 10%, quase 11% ao ano descontado da inflação. Em termos nominais, você multiplicaria esse patrimônio aí mais ou menos por 5 vezes, isso com bem menos risco. Agora, ainda assim, praticamente nenhum cliente aqui no Clube do Valor investe em ações brasileiras, né? Investir, como eu falei, é para preservar e multiplicar o patrimônio. Então a gente pensa em diversificar em ações norte-americanas, em fundos imobiliários e em ativos de renda fixa, porque assim a gente vai estar fazendo o que eu acho correto, é pensando muito mais em preservar antes do que multiplicar. E sempre que você estiver pensando numa única ação ali que vai mudar a minha vida, que vai me deixar muito rico, provavelmente você vai estar correndo muito risco. Aconteceu com a Vale no passado? Aconteceu. Assim como o cara que concentrou na Vale, comprou só ações da Vale nos últimos 3 anos, vem perdendo bastante dinheiro. Investir não é sobre colocar todas as fichas numa coisa só. Espero ter conseguido chamar a tua atenção com essa chamada mais forte e trazer essa forma de pensar, essa forma de enxergar o mercado, que é a forma que eu enxergo o mercado, é a forma que o pessoal no Clube do Valor enxerga o mercado. E se você quiser a nossa ajuda para investir para a liberdade financeira, quiser a nossa opinião sobre a sua carteira, quiser a nossa ajuda para desenhar uma carteira de investimentos para preservar e multiplicar o seu patrimônio, aperta aqui e agenda agora mesmo uma sessão gratuita de consultoria de investimentos. Se quiser seguir no YouTube, aperta aqui para assistir o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.